Queridos irmãos e irmãs, 29º domingo do tempo comum anual, leitura para 22/10/2023. Tema: nossa relação com Deus e com os nossos irmãos. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Primeira leitura, Isaías, capítulo 45, versículo 1 e versículo de 4 a 6. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as suas portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Irmãos e irmãs, Deus chamou Ciro, um pagão, para ser o libertador do povo do meio dos pagãos. Ciro permite o povo judeu que voltem para sua terra, voltem para o seu templo, voltem para o seu Deus. Mas precisamos entender que Ciro recebeu de Deus a missão libertadora. Aqui precisamos entender que Deus busca fidelidade mesmo no meio de povos considerados pagãos. Isso também dá a entender que mesmo no meio de povos considerados pagãos, os dirigentes do povo de Deus caíram em práticas pagãs e se tornaram infiéis. Precisamos ter muito claro que Deus escolhe e unge pessoas do meio do povo ou das nações. O julgamento de Deus não é o nosso. Deus chama e espera sempre a resposta de alguém para assumir a missão. Na segunda leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recordamos as atividades de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus nosso Pai. A graça e a paz esteja convosco. Irmãos e irmãs, Paulo, Silvano e Timóteo se mostram profundamente agradecidos porque a ação de Deus se revela claramente na vida diária da comunidade cristã de Tessalônica, que agem com a fé viva, uma caridade de muita doação e uma esperança de muita firmeza no Evangelho. Agem de forma concreta, que revela a vida de conversão e de transformação, traduzidos em gestos de entrega, de partilha e doação. Também nós somos chamados a traduzir a nossa vida em doação constante, para que todos tenham vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos juntamente com os herodianos e disseram-lhe: Mestre, sabemos que é sincero e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer, é lícito ou não pagar tributo a César? Irmãos e irmãs, diante de Jesus está colocado duas realidades que incomodam. De um lado está as autoridades judaicas centradas em suas certezas e colocando orientações sagradas da lei de Deus e das promessas divinas em segundo plano. E de outro lado está Jesus, que procura fazer com que estes dirigentes acordem para a vida, que tomem consciência da opressão que estão impondo sobre o povo de Deus. Jesus conta-lhes parábolas que ajudem a perceber o chamado de Deus. Primeiro, Jesus identifica as autoridades com o filho que disse sim ao Pai, mas não foram realizar a vontade do Pai. Segundo, identificam com aqueles vinhateiros que expulsaram e espancaram os servos e matou o herdeiro
para roubarem a vinha. Terceiro, comparam-o com aqueles senhores que rejeitaram participar do banquete do Senhor. Aqui nós temos uma realidade bem concreta da forma de agir daqueles que assumem o poder. Ao se sentirem questionados, procuram formas de aniquilar aquele que ousa lhes falar verdades e que se recusam a aceitar o que lhes vem cobrar a prática do direito e da justiça para todos sem distinção. Ao sentir ameaçados de seu poder, mandam matar profetas, mandam matar apóstolos, mandam matar lideranças. É mais fácil controlar as mídias e fazer o povo aceitar Barrabás. É mais fácil montar uma fake news contra a liderança de padres, de trabalhadores, de indígenas e de defensores do meio ambiente. Há muitos lobos vestidos de cordeiros que conseguem confundir as ovelhas e que fazem essas ovelhas mais uma vez gritarem: crucifica-o, crucifica-o. Os fariseus partem para duras acusações. Acusam de Jesus de não pagar imposto a César. O imposto a César era tributo de um império, que para permitir certa liberdade ao povo dominado, exigia o imposto. Os judeus eram um povo dominado e submisso ao Império Romano. Jesus pega então a moeda e quer saber dos fariseus: de quem é a imagem da moeda? Eles respondem: de César. E Jesus então fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês fazem parte do povo eleito, escolhido por Deus. Vocês devem servir a Deus e não se tornar servos de um poder que oprime e mata. A moeda traz a imagem do poder vigente, mas nós somos imagem de Deus e a Ele devemos consagrar nossa vida e consagrar a missão assumida pelo nosso batismo. Irmãos, que a graça, o amor e a paz de Deus esteja com todos. Amém.